Na Orama, tem assessores de investimento que pensam em tudo, para quem não tem tempo de pensar em nada. Orama, pode contar. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 13 de junho de 2021, domingo, logo após a vinheta. Bem, vamos começar o nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse resumo de notícias desse domingo e também não esquecer de ativar o sininho das notificações, porque só assim todo vídeo que for postado aqui no canal você já estará sabendo com a notificação no seu telefone. Vamos começar pelos números da Covid e a vacinação também. Bom, o Brasil registrou hoje 1.118 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo 13.477.476 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.997. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 8% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 17.413.996 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 36.998 desses confirmados no último dia. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 66.842 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 10% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade também nos diagnósticos. Lembrando que Ceará não registrou mortes hoje e Roraima não colocou seus números. Na vacinação, mais de 54,6 milhões de pessoas tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid no Brasil. Foram exatamente 54.607.404 primeiras doses aplicadas, o que corresponde a 25,79% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 23.659.355 pessoas, o que dá 11,17% da população. No total, somando a primeira e a segunda dose, 78.266.759 doses da vacina foram aplicadas. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 173.472 pessoas e a segunda dose em 14.427 pessoas, com um total de 187.899 doses aplicadas neste intervalo. Vamos agora para outra notícia. O ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, morreu na manhã deste domingo, dia 13, vítima da Covid-19. Langoni, de 76 anos, estava internado no Hospital Copistá, em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, desde novembro de 2020. PhD pela Universidade de Chicago, Carlos Langoni foi presidente do Banco Central, representante do Brasil no FMI, Fundo Monetário Internacional, e diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A diretoria do Banco Central divulgou uma nota lamentando a morte de Carlos Langoni. Os diretores lembraram de seu mandato como presidente da instituição entre 1980 e 1983. Segundo a publicação, ele ajudou a construir a estabilidade econômica do país e zelou pelo papel institucional que cabe aos bancos centrais de todas as economias. O governo de São Paulo antecipou em 30 dias o calendário de vacinação contra a Covid-19 e prometeu imunizar toda a população adulta do estado até o final de setembro. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante coletiva de imprensa no início da tarde deste domingo. Abre aspas para a fala de Dória. Antecipamos, portanto, em 30 dias o prazo de vacinação em São Paulo. Essa é uma grande notícia para todos os brasileiros, paulistas e residentes aqui em São Paulo com idade acima de 18 anos. Os adultos estarão vacinados até 15 de setembro, fecha aspas, disse o governador. O governo paulista não explicou o que possibilitou a nova antecipação do cronograma, apenas afirmou que a alteração considera as próximas remessas de
de doses dos imunizantes que o Estado irá receber do Ministério da Saúde, a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen, essa última sendo de uma dose apenas. Abre aspas. Esse é o maior avanço em toda a nossa campanha neste momento. Quase 7,5 milhões de pessoas serão vacinadas em um mês no estado de São Paulo. O avanço é planejado com base em remessas de vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunização, fecha aspas, afirmou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula. Os líderes do G7 adotaram neste domingo 13 um plano para doar 1 bilhão de doses de vacinas contra o coronavírus até o final de 2022, a fim de erradicar a pandemia, anunciou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os chefes de governo do grupo de potências democráticas estão reunidos em Carbis Bay, no sudoeste da Inglaterra. Abre aspas, pedi a meus colegas para ajudar a preparar e distribuir as doses necessárias para imunizar o mundo até o final de 2022, disse o britânico numa entrevista coletiva. Os líderes estão comprometidos com mais de 1 bilhão de doses, fecha aspas, financiando-as ou por meio do dispositivo de compartilhamento COVAX, afirmou o primeiro-ministro britânico. Os compromissos totais do G7 desde o início da pandemia prevêem um total de mais de 2 bilhões de doses de vacina, com os compromissos desde nosso último encontro em fevereiro de 2021, incluindo aqui na Baía de Carbis, prevendo 1 bilhão de doses no decorrer do próximo ano, diz o documento oficial da reunião divulgado neste domingo. Não há ainda um detalhamento de quais serão exatamente os países beneficiados. O governo britânico já havia divulgado durante a semana que os países integrantes do G7 anunciaram um plano de compartilhamento, financiamento e ampliação da produção de vacinas contra o coronavírus. Além do Reino Unido, integram o bloco Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. O Parlamento de Israel confirmou neste domingo o fim dos 12 anos consecutivos de poder do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao autorizar a formação de um novo governo, composto por uma ampla coalizão que vai de nacionalistas judeus de direita a políticos árabes israelenses. O Knesset, nome em hebraico do parlamento israelense, aprovou essa aliança costurada por Yair Lapid, político centrista e um dos principais opositores de Netanyahu. Em 2 de junho, ele conseguiu firmar uma união majoritária ao ganhar apoio do direitista Naftali Bennett, em uma coalizão antes vista como improvável. Bennett passa a ser o novo premier. Lembrando que uma nova coalizão, um novo poder, nessa nova aliança, que vai ser de 2 anos para Bennett e 2 anos para Yair Lapid. Os sinais de que a situação política em Israel era de crise ficaram mais fortes no fim de 2018 com uma cisão na aliança pró-Netanyahu. Essa ruptura ocorreu principalmente por parte da ala mais nacionalista e militarista do governo. Os principais motivos eram a trégua anunciada em novembro de 2018 pelo governo israelense com os palestinos que se fretavam na faixa de Gaza, o descontentamento com a ala religiosa do governo que queria isentar do serviço militar obrigatório os judeus ortodoxos que estudavam a religião. O estopim para a crise foi a saída do então ministro da Defesa Avigdor Lieberman. Antes, um braço direito de Netanyahu, o político direitista, pediu para deixar o cargo após a trégua com os palestinos. A polícia militar instaurou um inquérito policial militar e afastou das ruas policiais que participaram de uma ocorrência que terminou com a morte de 2 suspeitos na zona sul de São Paulo. Vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra os policiais atirando contra os suspeitos dentro do carro parado. O vídeo vai estar aqui no final do resumo que eu vou deixar para vocês. A Justiça Militar decretou neste domingo a prisão preventiva dos 2 agentes que efetuaram os disparos. A SSP, a Secretaria da Segurança Pública, ainda não informou quantos policiais atenderam a ocorrência e quantos foram afastados. Segundo a pasta, as investigações seguem pela Corregedoria da PM e pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, a DHPP. Abre aspas, a Polícia Militar não compactua com os desvios de comportamento e se mantém diligente em relação às denúncias ou indícios de transgressões ou crimes cometidos por seus agentes, fecha aspas, informou a corporação.
O médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, veio a público em entrevista coletiva neste domingo para dar atualizações sobre o estado de saúde do meia Christian Eriksen, que teve um mal súbito no confronto contra a Finlândia no último sábado. Boesen confirmou que Eriksen sofreu uma parada cardíaca e por isso precisou de uma manobra de ressuscitação. Ele afirmou que os exames do meia indicam inicialmente um bom estado de saúde. Ele ainda está estável e, dentro das circunstâncias, está bem. Conversei com Christian várias vezes e ele conversou com os jogadores. Ele continuará sendo observado e os exames estão ok, ao que parece, disse o médico. Boesen depois afirmou não ter uma explicação exata para o que ocorreu no gramado, indicando que viu exatamente a mesma coisa que todos os presentes no estádio Parken. Questionado quão perto Eriksen ficou da morte, o médico se emocionou ao lembrar da manobra de ressuscitação cardíaca. Artistas e amigos de Kathleen Romeu, de 24 anos, morta em um tiroteio no Complexo do Lins, zona norte do Rio, na terça-feira, vão construir um memorial na comunidade em homenagem à jovem vítima da violência na cidade. Kathleen estava grávida de 4 meses quando foi atingida por um tiro de fuzil no tórax. A jovem, que trabalhava como designer de interiores e vendedora, estava com a avó materna, Sayonara Fátima, no momento do tiroteio. As duas iam visitar uma tia de Kathleen. Além do memorial localizado ao lado da Escola de Samba Unidos do Cabo Sul, vários grafites serão feitos no Complexo do Lins nesse domingo. De acordo com um laudo do Instituto Médico Legal, IML, ela levou um tiro de fuzil no tórax. A PM negou que estivesse numa operação e alegou que agentes foram atacados, além de dizer que ela foi atingida por uma bala perdida. Mas a família de Kathleen contestou essa versão, dizendo que não houve troca de tiros e que os disparos partiram da polícia. Abre aspas, se minha filha fosse morta por bandido, eu não falaria nada com vocês. Foi a polícia quem matou minha filha, fecha aspas, afirmou a mãe da jovem. A Federação Colombiana de Futebol informou neste domingo ter isolado 2 membros da comissão técnica da seleção do país após ambos terem testado positivo para a Covid-19. A delegação está em Cuiabá, onde às 9 horas estreia na Copa América contra o Equador. Já vamos para os esportes e falaremos sobre os jogos da Copa América. A seleção da Colômbia é a terceira a registrar casos de Covid-19 no Brasil. A Venezuela teve 13 casos confirmados e a Bolívia, outros 4. Por causa do surto da Venezuela, a Conmebol alterou a regra da Copa América e permitiu a troca limitada de jogadores diagnosticados com Covid. Os venezuelanos rivais do Brasil neste domingo, além do mais, o jogo já terminou, foi 3-0 o placar pro Brasil, convocaram 15 jogadores neste sábado. Uma menina de 5 anos foi encontrada morta com sinais de estrangulamento em Guaramirim, no norte de Santa Catarina, na manhã deste sábado. Os bombeiros encontraram na casa de um condomínio a vítima sem vida e com um inchaço na região do pescoço. Segundo o delegado Paulo Venera, que investiga o caso, o pai da vítima de 39 anos confessou o assassinato. O caso ocorreu no bairro Escolinha por volta do meio-dia. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado pela separação dos pais, que ocorreu há 5 meses. A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência contra o homem em março deste ano. Segundo a polícia, ela informou que ele ameaçou a matar a filha e também se matar. Não foram revelados mais detalhes sobre essa ocorrência. O pai da menina estava no local do crime e tinha ferimentos provocados por uma faca na região do pescoço e no pulso. De acordo com a polícia militar, ele foi encontrado ao lado da filha em cima da cama. Bem, já indo para o esporte, vamos falar sobre o Brasileirão, né? Primeiro, vamos começar com os jogos que já aconteceram nesta terceira rodada do campeonato. Ontem o Palmeiras no Allianz Parque empatou em 1-1 com o Corinthians, do Santos em 0-0 com o Juventude na Vila Belmiro. Esses começaram às 7 horas. Os jogos das 4 entre no Maracanã, Flamengo e América Mineiro foi 2-0 para o Flamengo. No Mineirão, o Atlético Mineiro ganhou de 1-0 do São Paulo. E na Arena do Grêmio, o Grêmio perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Já agora, os outros jogos que estão a acontecer são Bahia e Internacional em Pituaçu, que começou ainda tem 30 minutos, às 8h30. Fortaleza Sport no Castelão. No Nabi Abichedi em Bragança Paulista, Bragantino e Fluminense. E na Arena Condá, Chapecoense e Ceará.
Cuiabá e Atlético Goianiense foi adiado por motivos do Cuiabá não ter estádio para jogar e ele está cedido à Copa América. Já no Brasileirão Série B, a gente já viu que aconteceu na sexta-feira. Sampaio Corrêa ganhou de 1-0 da Ponte Preta. Nesses jogos às 9h30. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani perdeu de 3-1 para o Náutico. No Rei Pelé, ontem às 4h30 da tarde, o CRB ganhou de 3-2 do Confiança. Nas 7 horas, no Aníbal Toledo, estádio do Vila Nova, ganhou do CSA por 1-0. Em Bento Freitas, em Pelotas, o Brasil de Pelotas perdeu para o Vasco de virada por 2-1. O Cruzeiro, no Mineirão, empatou em 1-1 com o Goiás, garantiu seu primeiro ponto na competição. Hoje, às 4 da tarde, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, porque o estádio do Botafogo Newton Santos está cedido como estádio também para jogos da Copa América, o Botafogo venceu por 3-0 o Remo. Também o jogo das 4 horas, na ressacada, o Brusque ganhou do Avaí 2-1, os dois times de Santa Catarina. Ainda também acontecendo agora, no Barradão, o Vitória vai acontecendo Vitória e Operário. E no Couto Pereira, Coritiba e Londrina. Pela Copa América, amanhã no Newton Santos, há Argentina e Chile. No Estádio Olímpico, em Goiás, há Paraguai e Bolívia às 9 da noite. O jogo da Argentina, lembrando, é às 6 da tarde. Já no grupo B, o Brasil, no Mané Garrincha, ganhou de 3-0 a Venezuela, estreando a Copa América. No Mané Garrincha, em Brasília. Na Arena Pantanal, às 9, já acontecendo, o Colômbia e Equador vão se enfrentando. Já indo para a Europa, vamos falar sobre a primeira rodada da Eurocopa, que ainda não terminou. Começou na sexta, com a Itália vencendo 3-0 a Turquia no Estádio Olímpico de Roma. No Olímpico de Baku, País de Gales e Suíça empataram em 1-1. No Parken, Dinamarca perdeu para a Finlândia por 1-0, jogo causado pelo acontecimento da parada cardíaca do jogador Christian Eriksen. Em São Petersburgo, às 4 horas, a Bélgica e Rússia se enfrentaram. Quem levou melhor foi os belgas, ganharam de 3-0. Neste domingo, Áustria e Macedônia do Norte se enfrentaram na Arena Nacional Bucareste. A Áustria se deu o melhor e ganhou de 3-1. Holanda ganhou de 3-2 da Ucrânia no Johan Cruyff Arena. Também hoje a Inglaterra ganhou da Croácia por 1-0 no Wembley. Amanhã no Hampden Park, Escócia e República Tcheca se enfrentam às 10 da manhã. Em São Petersburgo, Polônia e Eslováquia se enfrentam às 1 da tarde. Em La Cartuja de Sevilha, Espanha e Suécia se enfrentam às 4 da tarde. No Puskás Arena, Hungria e Portugal às 1 da tarde na terça. Também na terça, na Arena de Munique, às 4 da tarde, é França e Alemanha. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço a todos, espectadores e ouvintes. Peço para vocês não deixarem de compartilhar as notícias, porque é muito importante não só para o canal crescer, mas também para pessoas terem informação de qualidade, saberem de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, mais uma vez pedindo, e também ativar o sininho de notificações. Agradeço muito a todos que também estão colaborando com o canal, e tenham uma boa noite e até amanhã.